Amém, irmãos? Feliz sábado a todos. A gente escolheu o melhor lugar do mundo, né? Estar na casa do nosso Senhor Deus. Agora vamos nos cumprimentar, né? Dar um feliz sábado. Que você venha abraçar seu irmão, dizer que Jesus o ama. E vamos nos confraternizar, dando um feliz sábado, né? Apesar que alguns irmãos não chegaram, né? Mas acredito Deus que os anjos do Senhor estão aqui, nessas cadeiras vazias, né? Mas que possamos fazer tudo de acordo com a vontade de Deus, né? Pronto, né? Todo mundo deu feliz sábado, se fraternizou, né? Que possamos estar todos unidos em oração. Agora a gente vai fazer hoje, né? É o sábado, né? Do Clebatão no Silêncio, né? Todo ano a Igreja Adventista Mundial faz esse projeto, né? E o tema desse ano é Dando a Volta por Cima. E o tema desse ano é o abuso sexual infantil. Existem muitas coisas boas e lindas em nosso mundo que nos fazem viver felizes, seguros e em paz. Mas também existem coisas ruins e feias que podem trazer tristeza, medo e sofrimento. Uma das coisas ruins é a violência. Esse assunto é triste, porque nós gostaríamos que existisse. Mas, infelizmente, meninos e meninas do Brasil, em diferentes lugares do mundo, são vítimas de muitos tipos de violência, inclusive sexual. Não foi Deus que criou o mal. Pelo contrário, Ele criou o bem. E tudo o que nos traz alegria. Mas já existe coisas ruins em nosso mundo e a violência contra a criança é uma delas. É importante que saibamos que, sobre tal assunto e como podemos proteger as crianças, e elas aprenderão também como se proteger. Por isso, fique atento a cada informação passada aqui e durante este dia, cada informação nos ajudará a ficar longe de situações de abuso de pessoas malvadas que fazem isso. Afinal, toda criança tem direito de viver em segurança e ser protegida. Queremos ver as crianças felizes e longe do mal. Respeito é bom e a gente gosta. Agora eu chamo, né, o Jogral para junto, né, fazer aqui, explicar mais o assunto do abuso sexual infantil. Uma igreja que se preocupa com as crianças. É o que ensinamos hoje às nossas crianças, que nossa palavra é, sobretudo, com a nossa conduta e testemunho, que vai marcar que o tipo de pessoa cristã é igreja e elas serão. O futuro se constrói agora. Por isso é muito importante que a nossa igreja cuide ainda mais de nossas crianças. Cuidar, amando, cuidar acolhendo, cuidar educando, cuidar disciplinando e corrigindo, cuidar estimulando e apoiando, ser as mãos de Deus que orientam o crescimento delas em estatura, sabedoria e graça divina. Não só as crianças de nossa igreja, mas todas as crianças que tivermos acesso e às quais, em nome e no poder de Deus, pudermos fazer o bem. Quem sabe, começando pelas crianças que vivem na comunidade, nas ruas próximas, bairro, região, cidade, etc., onde a nossa igreja está localizada, inserida. Precisamos quebrar o silêncio, a comunidade em nossa volta, a todas as crianças. Esse desafio deve ser do pastor, pastora e da liderança, mas devem ser, sobretudo, desafios
agindo em favor das crianças e também de sua família, estaremos realmente trabalhando em favor da extensão do reino de Deus. Assumindo a causa das crianças, estaremos trabalhando em favor de um mundo melhor, em favor da própria igreja. Estaremos, afim, assumindo o trabalho em prol do reino de Deus e a causa de Cristo. E hoje, no sábado, do Quebrando o Silêncio, onde 8 países da América do Sul estão falando sobre o abuso sexual infantil, nós precisamos nos envolver diretamente nessa missão, de ser um agente cuidador, não só de nossos filhos, mas sim de todos que nos rodeiam, pois o abuso sexual infantil deixa marcas profundas por toda a vida. Vamos amar e cuidar de nossas crianças. Vamos quebrar o silêncio e evitar a violência infantil. Amém, né, irmãos? Agora eu convido todo mundo a ficar em pé e juntos cantarmos o hino, quebrantando o silêncio. Mona, aqui você pediu. Não se cale diante do abuso, não se cale diante da dor. É preciso quebrar o silêncio, é preciso viver o amor. Há pessoas a sofrer sem nada merecer, são vítimas da triste violência. Não cale a sua voz, não permita tudo continuar assim, mas quebre o seu silêncio. Diga não, usa violência. Só o amor de Cristo constrói. Diga não, não silencie a esperança de viver melhor. A violência só causa tristeza e dor. Só quem constrói é o amor. Não se cale diante do abuso, não se cale diante da dor. É preciso quebrar o silêncio, é preciso viver o amor. Há pessoas a sofrer sem nada merecer, são vítimas da triste violência. Não cale a sua voz, não permita tudo continuar assim, mas quebre seu silêncio. Diga não, use a violência. Só o amor de Cristo constrói. Diga não, não silencie a esperança de viver melhor. A violência só causa
Era angustiante o que eu tava vivendo. Eu me sentia despedaçada. Vazia. Som. Alô, som. Sem amor. O que tá acontecendo, hein, filha? Por que você tá tão tristinha? Esse teu comportamento tá só te prejudicando. Quer saber? Queria que ela me expulsasse mesmo. Lara, não acho que você seja uma garota má, mas agredir um colega de classe daquela forma não resolverá os seus problemas. Eu odeio os garotos. Eles me dão um nojo. Toda pessoa tem segredos, mas nem sempre porque quer. Eu não quero. Mas não dá pra falar. Eu quero te ajudar, mas você não fala. Você não me entende. Porque você nunca se importou comigo. Você nunca me amou de verdade. Como que você quer que eu me sinta se você nunca me protegeu? Tá na hora de você experimentar coisas diferentes. Também, né, ontem também eu descobri, né, minha amiga também falando para mim, que a nossa igreja, né, é a única igreja que faz esse projeto, né, que tem coragem, né, e muitas pessoas têm coragem, né, recebem esse folheto e denunciam, né, esses abusos. Ela falando para mim que já foi abusada 2 vezes, né, primeiro também por um tio, né, e depois por um vizinho, né, e ela tem também traumas, né, e ela culpava a mãe dela de não ajudá-la, de não acreditar. Tem pais, mães, que não acreditam na criança, né, porque pensa que está mentindo. E ela, hoje em dia, procura, né, tratamentos psicológicos, que isso traz ansiedade para ela, depressão. E ontem eu falando, né, para ela, né, convidando para no projeto, né, e ela gostou muito, né. Aí eu peço, e eu achei muito interessante, né, Salmos, né, 35. Pode abrir? Salmos 35. O Beto pode ler, por gentileza? Porque a sua ira dura só um momento. O seu calor estará vivo. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã cedinho. Nós temos essa esperança, né? Que o choro pode durar uma noite, né? Mas a alegria vem pela manhã, né? Temos a esperança, né? Eu sei que nós carregamos traumas, né? Por toda a vida, mas Deus, né? Ele nos consola. Nós temos a esperança, né? Quem acredita em Deus sabe, né? Que tudo passa, né? Que possamos, eu queria que nós possamos se dividir em dupla e possamos orar por essas crianças que foi abusada sexualmente e que ainda existe, né? Criança, adolescente que é violentada, né? Que Deus possa, né? As livrar, as tirar esse trauma, né? E dar a volta por cima, né? Eu queria que possamos orar para essas crianças. Possamos se reunir 2 para que possamos fazer a oração. Agora vamos ver um vídeo da introdução da lição. A mensagem de Cristo era direta e, por ser assim, nos leva a viver não só no campo das ideias, mas principalmente dos atos, através da justiça, bondade e misericórdia, assim como Ele fez. O reino dos céus não se trata de algo lúdico e no futuro, mas podemos fazer parte dele hoje, porque é um modo de viver segundo os ensinos do Mestre, onde um dos pilares é o conceito de servir aos outros é servir a Deus. No Sermão das Bem-aventuranças, extraímos conceitos espirituais belíssimos, mas não devemos perder de vista o foco, que é a prática. Jesus falou de retidão, justiça, humildade, misericórdia, pacificação e pureza. Mas na prática, o que essas qualidades têm causado às pessoas ao nosso redor?
Para elevar essas qualidades, o Mestre nos instruiu a sermos sal e luz. O sal, porque traz sabor e preserva os alimentos, mostrando que devemos nos misturar e trazer vida. Luz, porque ela afasta a escuridão, revela perigos, como um ponto de referência ao mundo. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Temos a responsabilidade de influenciar com ações e não só com palavras. Hoje, ao lermos alguns dos ensinos de Jesus, não levamos em consideração o contexto que alguns foram falados. Um contexto de opressão violenta e de julgo romano. Ordens do Mestre como dar a outra face, dar também a capa e andar a segunda milha são atitudes muito mais radicais do que entendemos hoje. Jesus ensinava a responder com integridade a quem os agredisse violentamente, roubavam seus bens e os escravizavam. São eles dignos do nosso amor? Jesus não veio para mudar as leis, mas para nos explicar e expandir nossos conceitos. As leis de Levíticos já ordenavam amar o nosso próximo, mas ao invés de debater sobre quem é esse próximo, como faziam os religiosos, Jesus determinou que devemos não só amar, mas fazer o bem a todos. Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Você não está aqui para escolher quem é seu próximo. Eles são todos que necessitam de ajuda. Lembre-se que dessa vida você não leva nada a não ser o seu caráter e suas ações. Então por que acumular riquezas, a não ser para honrar a Deus ajudando a quem necessita? A parábola do rico e Lázaro mostra que a riqueza, por maior que seja, não pode comprar a vida eterna. Mas suas ações em relação aos oprimidos mostram o seu caráter e a quem você serve. Ao ser perguntado sobre o juízo final e seu retorno, Jesus comenta que haverão dois grupos distintos, os salvos e perdidos. E o meio que ele usa para separar esses grupos não é quem estudava mais a Bíblia ou cantava e pregava melhor. Os salvos serão aqueles que o deram de comer e beber na necessidade, os que o hospedaram, o vestiram, o visitaram nas prisões e hospitais. Sempre que o fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Esse é o verdadeiro evangelho, o amor a Deus através dos seus filhos. Que a paz seja convosco. Amém. Agora vamos ouvir um louvor, com a Sandra. Sandra, ali a irmã Sandra. Ela vai louvar, para nossas almas ser, fortalecida no Senhor. O mundo não é pra mim, não quero mais ser daqui, espero a salvação. Cansada estou de ver pessoas sem esperança que não querem o Senhor. Volta depressa, Pai, eu te peço, pois neste mundo não há lugar para o teu amor. Meu mundo não é aqui, meu mundo não é aqui. Tanto sofrimento sem amor e o mal trazendo a dor. Meu mundo não é aqui, meu mundo não é aqui. O céu é o lugar onde vou morar, pois ali estará a paz. Pai, teu mundo eu escolhi, na alma eu te aceitei.
do teu retorno, quando tua voz falar. Vem cá, meu filho, estou contigo. Este é o mundo de paz que tanto você sonhou. Meu mundo não é aqui, meu mundo não é aqui. Tanto sofrimento sem amor e o mal trazendo a dor. Mas meu mundo não é aqui, meu mundo não é aqui. O céu é o lugar onde vou morar, pois ali estará a paz. Amém. Agora eu peço para os professores, né, ficar em pé, fazer uma oração. Senhor nosso Deus, Pai Santo, Senhor da Glória, neste momento, Senhor, vamos recapitular a lição que estudamos na semana e abençoa, Senhor, os professores, que eles venham, Senhor, dirigir, também todos que também vão participar, que fique bem esclarecido, meu Pai, o assunto desta semana, porque a gente sabe que é muito importante ser rico, mas saber cuidar das pessoas necessitadas. É esse o objetivo. Então ajuda, Senhor, para a gente tenha o amor a Ti e também tenha, Senhor, a fazer o bem. Não ter apego às coisas só para si, mas lembrar e compartilhar com o necessitado. Então abençoa os professores a passar a mensagem da lição desta semana. Em nome de Jesus, amém. O Senhor é minha luz e a minha salvação. A quem temerei? A quem temerei? O Senhor é minha luz e a minha salvação. A quem temerei? A quem temerei? Eu clamo a Ti. Ouve, Senhor, a minha voz. Eu clamo a Ti. O Senhor é minha luz e a minha salvação. A quem temerei? A quem temerei? O Senhor é minha luz e a minha salvação. A quem temerei? A quem temerei? Eu clamo a Ti. Ouve, Senhor, a minha voz. Eu clamo a Ti. O Senhor é
A quem temerei? A quem temerei? Ouve, Senhor, a minha voz. Eu clamo a ti. Ouve, Senhor, a minha voz. Eu clamo a ti. Deus seja louvado. Amém, né? Agora eu convido, né, Emanuele Parente para passar uma pequena palestra. Ela que é pedagoga, né, e psicopedagoga, né? Ela vai falar o abuso sexual, né, na escola, né? Ela que conhece bem, né? Ela é professora. Ela vai falar um pouquinho, né, sobre esse assunto. Feliz sábado. Vamos conversar um pouquinho, né? Eu não queria que fosse assim um sermão, a gente vai fazer mais como uma palestra, certo? Quem quiser falar alguma coisa, dar um testemunho, falar alguma coisa, por favor, fique à vontade, tá? Eu vou iniciar aqui chamando a atenção para o mundo que vivemos hoje. Nós vivemos um mundo cheio de correria. Quem não tem a vida corrida aqui, que levante a mão. Todo mundo tem, né? Seja em casa, seja uma dona de casa, seja uma mulher que trabalha fora, um pai também que fica em casa ou trabalha fora. Mas a nossa vida é uma correria diária. A gente consegue parar mais quando chega o sábado. Graças a Deus por isso, né? E qual o porquê? O porquê de nossa vida ser uma correria assim? São planos do diabo. Vocês sabiam disso? É plano do diabo que a nossa vida seja essa correria. É um plano que está sendo realmente concretizado, está dando certo. Ele está tentando tirar o nosso foco do grande conflito. A gente, diante da nossa vida, como nesse corre-corre todos os dias, a gente pouco enxerga que Cristo está voltando. A gente enxerga muito pouco as atitudes, as ações que estão acontecendo no mundo, e pouco a gente se volta para Deus nesse momento. Porque eu tenho muito trabalho, tenho muita coisa para fazer, não tenho tempo de ver isso, não tenho tempo de ler, não tenho tempo de fazer nada. E nós, como cristãos, né, adventistas, a gente tem que parar um pouco, desacelerar e entender que nós vivemos em um grande conflito. E dentro desse grande conflito, vidas de muitas pessoas estão sendo destruídas. E as nossas crianças estão sendo os principais alvos. Às vezes a gente acha... Eu ouvi essa semana, alguém estava na feira, né, quinta-feira, e uma pessoa dizia assim, cara, no teu tempo existia essa palavra ansiedade? Existia essa palavra depressão quando tu era adolescente? Que no teu tempo? Para mim isso tudo é frescura, desculpa a palavra. Mas o rapaz usou essa expressão lá, né, conversando com o outro. E eu até olhei fixamente para ele e balancei a cabeça assim. E ele falou mais alto ainda, né, quando viu que eu tinha... Por quê? Hoje nós vivemos isso e isso é real. O fato de nós ignorarmos essas coisas que acontecem não é da vontade de Deus. Deus não quer que a gente olhe para alguém, para uma criança e diga, isso é besteira desse menino, esse menino com invenção, no meu tempo não tinha isso. Geralmente a gente costuma dizer isso, né? Os mais velhos costumam dizer isso. No meu tempo não tinha essas coisas, negócio de estar assim, chorando por tudo, etc. Mas hoje existe, gente. Hoje é real, é de verdade. Então acreditem, quando uma criança chegar para você chorando, ela está pedindo ajuda. Se uma criança, se você não entende aquele choro, fulano vive chorando, qualquer coisinha esse menino está chorando, e é cheio de besteira, como a Mona falou, né? Não quer dormir sozinho, sente medo de tudo, tem medo do escuro. Não é bobagem. É de verdade. A criança está com medo. Aconteceu algo com ela, aconteceu algo que deixou ela traumatizada.
E ela precisa de alguém de confiança. Se ela não pode confiar no papai e na mamãe, ela vai confiar em quem? Ela corre primeiro para quem para pedir ajuda? Para o pai e para a mãe, para quem está mais perto, né? Se o pai e a mãe diz é besteira, ela não vai conseguir confiar em mais ninguém. Então, ela vai tentar superar aquilo sozinha. Às vezes, chega alguém com más intenções, dizendo que vai ajudá-la e acaba destruindo ainda mais o psicológico dessa criança. O tema Quebrando o Silêncio, ele não é voltado somente para o abuso sexual. Não é voltado somente para essa parte. Ele é voltado para todos os tipos de abusos. O abuso físico, o abuso psicológico, o abuso emocional, tá? E o sexual também. A gente pode dizer que na nossa casa não existe o abuso sexual, que é o considerado pela gente o mais grave. Mas, diante de todos, é o que menos acontece. A cada 15 segundos, no Brasil, uma criança é violentada sexualmente. Eu já comecei a falar aqui, eu acho que está com uns 5 minutos já. Imaginem quantas crianças já foram abusadas. A cada 15 segundos. Se o abuso sexual é o que menos tem e acontece a cada 15 segundos, imagina quantas crianças não são torturadas psicologicamente e emocionalmente. Né? A gente pode dizer o quê? A cada 5 segundos, uma criança é espancada, uma criança é torturada psicologicamente. É um tipo de abuso. Às vezes acontece na nossa própria casa. Xingamentos. Né? Eu trabalho com crianças de 6 anos, uma faixa etária de 6 a 10 anos. E o retrato que elas me trazem da vida delas, não todas, né? A gente não pode generalizar. Tem famílias que cuidam muito bem de seus filhos, mesmo sendo muito pobres. E isso independe da classe social, viu? É um mito. Você dizer que a criança só é abusada na família pobre. Uma criança só sofre violência na família pobre. Isso não é verdade. Acontece tanto na família rica quanto na família pobre. Então, como eu trabalho com classe baixa, né, é uma escola municipal, elas trazem para mim um reflexo de um lar totalmente conturbado. Crianças altamente agressivas, agressivas mesmo. Eu tenho crianças de 7 anos, 8, que ameaçaram já a professora de levar uma faca e matar todo mundo da sala, com 8 anos de idade. Né? O colega não pode olhar para ele, que ele se levanta da mesa dele. Eu tenho um aluno assim, que ele levanta da mesa dele e vai bater no colega, porque o colega olhou para ele. Ele foi perguntar por que o colega estava olhando para ele. Porque é 7 anos. Daí a gente disse assim, meu Deus, quando essa criança tiver um adolescente, é culpa da criança? A criança, ela faz o quê? Ela reflete. Ela copia as minhas ações. Os meus filhos, eles copiam as minhas ações. Se você olhar para o meu filho, ver as atitudes dele, você vai poder dizer, a mãe dele deve fazer isso, ou o pai dele deve fazer isso. Agora não, que ele é adolescente, mas o mais novo ainda está nessa fase. Né? E uma criança, ela vai copiar o pai e a mãe. Se ela só vê agressividade, xingamento, espancamento dentro de casa, o que é que ela vai oferecer? Ela vai oferecer a mesma coisa. Nós, como adultos, a maioria aqui é adulto, né? Tem pouquíssimas crianças, nós devemos estar atentos em como agimos na frente dos filhos, dos netos, ou seja, de quem for. O abuso pode não ser sexual, mas o abuso psicológico destrói e causa traumas do mesmo jeito que o abuso sexual causa. Do mesmo jeito. A gente acaba criando adultos totalmente revoltados, transtornados, sem capacidade para amar, não conseguem amar ninguém, porque o negócio é violência, violência, agressão, xingamento, não sabem tratar ninguém, né? E tem muitos que ainda vivem com a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. E não existe isso. A gente sabe que quando nós conhecemos a Cristo, todas essas coisas elas podem ser modificadas. Mas a Bíblia também fala... Há uma citação, eu acredito que em Jeremias, que diz, pode o etíope mudar a cor da sua pele? Eu posso mudar a cor da minha pele? Não posso. Então, como é que pode uma pessoa que só vê atitudes ruins fazer coisas boas? Pode? Não.
humanamente falando, é impossível. Uma pessoa que é abusada, seja em qualquer aspecto da vida dela, ela pode tratar outra pessoa de forma diferente? Não. Mas Cristo diz que quando a gente passa a entregar a nossa vida a Ele, Ele é capaz de transformar todas as coisas. Tudo aquilo que estava errado, Ele transforma em certo. Então, todos os traumas, quando a gente lança nas mãos de Deus, né, Ele consegue reverter. Eu me emocionei com o testemunho da Mona, né? E é algo assim, a gente precisa ter essa empatia, esse cuidado de sentir. Eu já agi também, a gente não pode julgar, né? Como a irmã. Muitas vezes o meu filho chorava de madrugada, o mais novo, né? Ele chorava, fazia escândalo, dizendo que estava com medo. E eu, com todo o estudo que eu tenho, né? Gosto muito de ler e tudo. Mas sabe o que eu fazia? Mandava ele voltar. Ele chorando. E ele ia. E hoje eu me arrependo. E eu sei que isso não deve ser feito. Eu devo fazer com que acolhê-lo, né? Fazer com que ele confie em mim e acredite que eu estou ali para protegê-lo, independente do medo que ele tenha. E hoje nós temos esse projeto na igreja, né, que é uma bênção na vida da gente, se a gente puder realmente se apoderar dos livretos, das revistas e divulgar isso, gente, é extremamente importante. Porque o abuso acontece na casa do meu vizinho. Acontece às vezes na minha casa. Talvez eu não pratique esse abuso, mas um parente meu pratica esse abuso com os meus filhos, ou com o meu sobrinho, ou com quem quer que seja. O abuso psicológico, né, o fato de dizer que você não sabe de nada, você não presta, você vai crescer, não vai ser nada na vida, você isso, você aquilo, isso é um abuso também. E isso a gente não tem direito de fazer. Destruir nem a mente, nem o emocional e nem o corpo de ninguém. Não é um direito que nos cabe, né? Nem Cristo faria isso se estivesse aqui, quanto mais nós. Então, como a Roberta me pediu para falar um pouco da escola, né? Na sala de aula, eu levei, ano passado, não foi esse ano, eu levei para a minha turma o assunto do... Ano passado foi sobre o suicídio, mas eu entrei na questão do abuso sexual, que eles eram maiores, tinham 10, 11 anos já, e comecei a falar. E um dos menininhos, com 10 anos, levantou a mão, e eu comecei a me colocar à disposição deles, que eles confiassem em mim. Se por acaso acontecesse algum dia de eles virem conversar comigo, né, que eu ia poder ajudá-los, etc. Claro que encaminhar, ia fazer todo o processo que deveria ser feito. E um dos menininhos levantou a mão, foi tão natural, que eu fiquei morrendo de dó. Ele levantou a mão e disse: "Ai, tia, aconteceu isso aí comigo." Eu estava falando sobre o abuso sexual, né? E ele disse: "Ah, tia, aconteceu isso aí comigo." Aí eu continuei e fiz ele entender realmente o que é que eu estava falando. Ele: "Não, tia, foi desse jeito mesmo que aconteceu comigo, um menino." E eu percebi, antes de contar isso para eles, que o libido dele já era aflorado. Ele só tinha 10 anos de idade, mas ele era louco para namorar as meninas todas, com 10 anos, na escola, né? E quando você percebe isso numa criança, você tem que estar atento. Uma criança de 10 anos, ela não, seja menina ou menina, ela não tem que estar correndo atrás de namorado, não. Não tem. Se ela já faz isso, é preciso descobrir o porquê. Aconteceu alguma coisa. Quando o libido da criança já é muito aflorado, certo? Então, precisa investigar se houve algum toque, seja entre crianças ou entre adulto e criança. Precisa investigar, porque não é normal uma criança de 10 anos estar louco para namorar. E ele queria mesmo agarrar as meninas e beijar e tudo, né? Aí foi quando ele contou, aí eu, agora eu entendi por que ele é assim. E ele disse que foi um tio, o tio dele, irmão do pai dele, ele todos os dias estava lá, né? E ele tinha o hábito de colocá-lo no colo. Todos os dias ele chegava, colocava ele no colo. E os pais, claro, né? A gente vai desconfiar do irmão da gente? Não desconfia de jeito nenhum. Às vezes o filho diz que o tio fez isso. Não, deixa de besteira.
foi impressão tua, né? Mas ele disse que todos os dias ele colocava ele no colo. Um dia, os pais saíram e o pai pediu para que ele ficasse com a criança em casa. E ele cometeu o abuso com o menino. E a sorte dessa criança foi que isso aconteceu uma vez. Sorte entre aspas, né? Porque quando o pai chegou, a criança contou. O pai percebeu que a criança não estava bem, né? Estava meio choroso. O pai perguntou o que é que tinha acontecido e a criança foi e contou. Imediatamente o pai foi na delegacia, não foi nem tomar satisfação, era o próprio irmão dele. Foi na delegacia e a polícia foi lá e prendeu o tio da criança. E hoje, ele fez tratamento psicológico e tudo. Ele consegue contar de uma forma natural a criança, né? Aí outra teve coragem também, levantou a mão e disse: ah, tia, tem um tio meu que quando ele bebe, ele faz isso, isso e isso comigo e com a minha prima. Aí ficava tocando nelas, né? Aí eu disse: se você não conta para ninguém? Disse: não, já contei para minha mãe. A minha mãe disse que não ficasse perto dele enquanto ele estivesse bebendo. Porque ela disse que ele só faz isso quando bebe. Mas, gente, não vamos cair nessa ilusão. Uma pessoa que faz isso uma vez, ela vai fazer de novo. E vai fazer de novo, e de novo, e de novo. E nós precisamos tomar atitudes, porque a pessoa que se cala, ela também está abusando da criança. Se você sabe que a criança está sendo abusada, seja em todos os aspectos que eu falei, e você fica calado, você também é um abusador. A responsabilidade cai sobre você também. Então, que a gente possa... e depois eu contei, terminando, né, o caso do menino. Contei para a coordenação, a coordenadora conversou com os pais disseram que ele não tinha mais contato e tudo, que a gente fica preocupado, né, de acontecer de novo. Da menina também, para que eles tomassem as providências necessárias. Então, esse quebrando o silêncio é importante porque a violência também pode acontecer através da internet. O que as nossas crianças veem também é um abuso. É um abuso. Eu conheço uma menina que hoje ela tem 16 anos, vai fazer 17 anos, ela não quer saber de namorado. De jeito nenhum. Ela tem nojo. Como a Lara falou, nessa série está até no Feliz Set Play. Se vocês quiserem assistir hoje à tarde, pode assistir. O Silêncio de Lara. Essa menina, ela tem nojo de meninos. Nojo. Mas ela não foi abusada sexualmente. Não foi praticado o ato com ela. Mas ela viu. Ela viu muitas vezes um casal praticando coisas, né, ilícitas, porque não eram casados e tudo. E ela presenciou por diversas vezes. E isso é uma violência sexual. É um abuso também. A criança ela não pode presenciar. Não pode. De jeito nenhum, porque é também um tipo de violência sexual. Então, são alertas, né, que nos são dados para que a gente fique atento, porque são detalhes. Detalhes, a gente acha que às vezes, meu filho nunca passou por isso, não. O filho de fulano já passou, mas o meu não. Mas às vezes o meu passou. Viu alguma coisa que não devia, escutou alguma coisa que não devia. Então, nós precisamos estar atentos aos nossos, a quem está perto da gente. Parar um pouco de olhar lá para fora e olhar para quem está pertinho aqui. Né? Aí consegui ajudar o meu, agora eu vou ter coragem de ajudar o da vizinha. Eu consegui ajudar o dele também, vou ajudar agora. E assim a corrente se espalha. Quando um cria coragem, como na minha sala de aula aconteceu, né? Um teve coragem, levantou a mão, falou, a outra teve coragem, também falou, e assim a gente vai criando uma corrente e ajudando aos outros. Alguém quer fazer alguma pergunta? Não foi suficiente, né? Então, a gente vai cantar agora... Lá no céu, vamos ficar em pé?
as coisas serão novas lá em Jerusalém, e não mais tereis sede, pois da água viva eu beberei lá no céu. Não haverá mais lágrimas, e a morte já não mais existirá. Lá não haverá o pranto e a dor. Lá enfim verei a glória de meu Deus. É preciso ser puro para entrar na Santa Jerusalém, ter as vestes lavadas pelo sangue do Cordeiro de Deus. Eis que logo ele vem, e a recompensa ele trará. Estarei face a face com o eterno Deus de Israel, lá no céu. Não haverá mais lágrimas, e a morte já não mais existirá. Lá não haverá o pranto e a dor. Lá enfim verei a glória de meu Deus. Lá no céu não haverá mais lágrimas, e a morte já não mais existirá. Lá não haverá o pranto e a dor. Lá enfim verei a glória de meu Deus. Amém. Oremos. Querido Deus, amado Pai, obrigada, Senhor, por este movimento que acontece todos os anos na nossa igreja. Obrigada pelo Senhor ter nos escolhido para sermos mordomos e servos Teus. Meu Deus, agora nos dá coragem, nos dá ousadia para a gente colocar em prática tudo que nos é ensinado com esses materiais, com essas palestras, com essas pregações. Que a gente possa, Senhor, ajudar a salvar outras pessoas, especialmente as crianças. Nós sabemos que o diabo ele tem tentado destruir as nossas crianças, para que não tenha uma futura geração.
ou que a futura geração seja totalmente controlada por ele. Mas nós temos um poder maior que vem de ti. Então, que a gente se apodere dessas bênçãos que são derramadas por ti. Que a gente vá, Senhor, à frente de batalha e salve o máximo possível de pessoas a cada dia. Em nome de Jesus, eu te peço e agradeço. Amém. Estava aqui admirando o céu, tentando imaginar você, vendo a beleza de tua criação. Me deu vontade de te ver. Você deve ser tão lindo, o seu rosto tão amável, tão incrível que jamais eu poderia explicar. Se o mar já me extasia, se o céu já me impressiona, o que eu irei sentir quando no céu eu te olhar? Mas eu só sei que meu desejo é ver você. Mas o meu maior desejo é ver você. Enquanto a terra é o meu lar, eu vou viver esperando pra te ver. Admirando o céu, tentando imaginar você, vendo a beleza de tua criação. Me deu vontade de te ver. Você deve ser tão lindo, o seu rosto tão amável, tão incrível que jamais eu poderia explicar. Se o mar já me extasia, se o céu já me impressiona, o que eu irei sentir quando no céu eu te olhar? Mas eu só sei que meu desejo é ver você. Mas o meu maior desejo é ver você. Enquanto a terra é o meu lar, eu vou viver esperando pra te ver. Mas o meu maior desejo é ver você. Enquanto a terra é o meu lar, eu vou viver esperando pra te ver. Mas eu só sei que meu desejo é ver você. Mas o meu maior desejo é ver você.
esperando pra te ver. Amém. Feliz sábado, irmãos e irmãs. Para nós é uma alegria muito grande, o privilégio. Coloque aí, por favor, irmão. Obrigado. Não precisa. Valeu, obrigado. Privilégio grande de estarmos com os irmãos nesta manhã de sábado. Hoje já está bastante divulgado, né? Tema do Quebrando o Silêncio da Divisão Sul-Americana. O que é isso? A igreja, em todos os países da Divisão Sul-Americana, estão empenhados no dia hoje que é dedicado ao Quebrando o Silêncio, para nós trabalharmos a questão do abuso de criança e adolescente. Quero agradecer à professora Emanuele pela palestra que ela ministrou, né? Foi muito importante para nós, e devemos todos estar reunidos e unidos nesse propósito de fazermos o melhor. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela foi instituída por Deus, ela nasceu no coração de Deus. A Igreja Adventista é a igreja da profecia bíblica. Ela não surgiu por vontade humana. Não foram dois homens que brigaram por causa do dízimo. E vamos para cá, você constrói a sua igreja, eu construo a minha. Não foi. Foi Deus que convidou a sua igreja, criando-a, para ela ser uma bênção para as demais igrejas. Deus não nos chamou para a gente querer ser melhor que os outros, mas para a gente ajudar, para que nós sejamos luz, para que nós sejamos o sal da terra, para que nós façamos a diferença. Amém? Por isso, eu creio. Eu já tenho alguns dias aí nessa igreja, tem alguns dias. Eu fui levado à igreja central, eu fui batizado na igreja central de Fortaleza com 10 anos de idade. Hoje eu tenho 6,9, então tenho 59 anos que caminho nessa igreja. Sou terrivelmente apaixonado pela doutrina da igreja. Advogo essa causa, porque é o projeto de Deus. Dentro dos planos da Igreja Adventista, tem o cuidado de crianças e adolescentes, desbravadores e os aventureiros. Quero aqui parabenizar os líderes desbravadores, os líderes e as líderes dos aventureiros, pelo lindo trabalho que fazem. Mas, queridos irmãos, esse trabalho, ele não é só dos líderes dos aventureiros, não só do líder dos desbravadores, não só do líder dos jovens, não só é de toda a igreja e toda a comunidade. Nós devemos fazer o melhor em prol das nossas crianças. O índice de violência aumenta cada vez mais contra as crianças. É comum a gente dizer, fulano é de menor, deixa eu fazer um pedido a você. Não use mais essa expressão de menor, porque não existe mais. Essa expressão de menor era antes do ECA, que é do Estatuto da Criança e do Adolescente, e antes da Constituição Federal de 88, que havia o quê? Que havia o Código de Menores. Havia o Código de Menores. O Código de Menores tinha a finalidade só de trabalhar o menor infrator. Por isso que chamava de menor, é perigoso, cuidado com o de menor, não existe mais isso. Com o ECA, foi definido o seguinte, existe o quê?
Existe a criança e o adolescente. A criança até de 0 até 12 anos incompletos. E de 12 a 18 anos ele é adolescente. Portanto, a lei tem uma aplicabilidade para cada um dos casos. Há uma aplicação para cada um dos casos. Crianças e adolescentes. Portanto, é importante que nós cuidemos das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Eu quero convidá-lo a abrir a Bíblia em Jeremias, no capítulo 17, versículo 9. Jeremias, capítulo 17, versículo 9. Amém? Encontraram? Inclinemos a nossa cabeça em atitude de reverência. Bondoso Deus e Pai, cantamos louvores ao Teu nome, estudamos a lição da escola sabatina, devolvemos dízimos e ofertas, ouvimos cântico de adoração ao Teu nome, e agora nós queremos ouvir a Tua voz, a Tua palavra, razão pela qual a Bíblia foi aberta, para que Tu possas falar para cada um de nós e falando aos nossos corações, em nome de Jesus Cristo. Amém. O profeta Jeremias diz o seguinte: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, é incorrigível, diz a minha tradução. Tem outra tradução que diz a sua doença é incurável. Tem alguém que tem uma tradução que diz a sua doença é incurável? Tem a sua? Quem conhecerá? É humanamente impossível alguém conhecer alguém. Hoje existe a psicologia, a psicopedagogia, a psiquiatria, existe a psicologia, existe a parapsicologia, todo tipo de estudo para conhecer a pessoa. Mas na sabedoria divina a Bíblia diz que o coração é enganoso. Quem o conhecerá? Quando ele se refere a coração, ele não está se referindo a essa bomba que tem como finalidade impulsionar o sangue para todo o organismo. Ele está falando da mente humana. É porque é uma figura de linguagem. É uma figura de linguagem na literatura hebraica que fala o coração. Porque você já pensou se um rapaz apaixonado chegasse para a esposa, para a noiva ou para a namorada e dissesse assim: eu te amo de todo o meu cérebro? Não dava certo, né? Não funcionava. Eu te amo de todo o meu coração. Então, quando fala de coração aqui, a mente humana ela é enganosa. Às vezes você está convivendo com alguém e não sabe que essa pessoa está propondo a você, qual é o interesse das pessoas. Há muitas pessoas que se aproximam de nós com interesses absurdos. Depois é que a gente descobre, resolveu dar um golpe. A pessoa resolve dar um golpe nas pessoas. Por isso que a Bíblia diz que é enganoso o coração mais do que todas as coisas. Eu quero convidar a você a abrir a sua Bíblia também. Eu trouxe aqui o sermão que me deram aqui do tema. Eu não gosto muito de sermão escrito, eu fico meio perdido. E às vezes a gente fica... Mas abra a sua Bíblia em 2 Timóteo, no capítulo 3 de 2 Timóteo. Capítulo 3 de 2 Timóteo. Segunda carta de Paulo a Timóteo. Nós encontramos Paulo aconselhando a Timóteo. Quem era Paulo e quem era Timóteo? Paulo era um apóstolo que foi escolhido por Deus para levar a mensagem aos gentios.
Quem era Timóteo? Timóteo era um filho na fé de Paulo. 2 Timóteo capítulo 3. Paulo, ao aconselhar Timóteo, ele olha para Timóteo num conselho profético. Ele diz: Timóteo, olha, veja bem o que eu vou dizer. Nos últimos dias haverão homens arrogantes, presunçosos, blasfemos, mais adoradores de si do que a Deus. Haverá rumores de pais contra filho, filho contra pais. Nenhuma profecia bíblica ela é mais presente para o tempo atual do que esta. É o mundo no qual nós estamos vivendo. Se você abrir um jornal, se você procurar um telejornal, ou abrir um jornal mesmo escrito, ou entrar na internet, você vê hoje a violência contra pais, filhos, filhos contra pais, e assim sucessivamente. Parece até que Paulo estava falando para Timóteo, e ele estava falando em relação ao tempo presente. Se fosse hoje, ele ia falar desse tema de uma maneira mais dinâmica. Ele diz: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Quem é que está vivendo uma vida boa aqui hoje? Levante a mão. Tudo é difícil, não é fácil, né? Não é fácil. Se você tem a sua atividade profissional, você dedica o seu tempo para a sua sobrevivência e para você cuidar dos filhos, para cuidar da família. Qual é o tempo que tem sobrado para você cuidar de você mesmo? Né? Certo? Então não tem sobrado tempo para nós cuidarmos de nós mesmos. Veja o que é que diz aqui o autor do sermão de hoje. Ele diz o seguinte: as ações hoje do ser humano são egocêntricas, avarentas, agressivas, impulsivas, ingratas. E ele relata uma série, no capítulo 3 ele faz uma relação do comportamento humano. As ações da violência física, como falou a professora Emanuele, da violência emocional, da violência psicológica, dos maus tratos, da negligência e da exploração sexual de crianças e adolescentes. É o que nós estamos vivendo hoje. Quando eu estou atendendo alguns pais, no momento do divórcio, eu digo assim para os pais: pai separado, pais separados, não precisam ser os melhores amigos. Não precisa estar mandando chocolate para lá, chocolate para cá. Não separaram, não precisa ser os melhores amigos, mas tem que ser os melhores pais. Por quê? Porque nenhum divórcio, por mais consensual e amigável que ele seja, não traz o quê? Consequências drásticas, graves. Todos trazem traumas e as crianças ficam traumatizadas. Nenhuma criança quer ver um pai separado. Nenhuma criança. A não ser que haja muita violência dentro de casa, que o menino já um pouquinho maduro diz: pai, é melhor você cair fora mesmo. Papai, vá, arruma a sua mala, ó, pega o seu banquinho, como é que diz? Pega o seu banquinho e vá. E sai de fininho. Né? E eu costumo dizer, o pai separado ou não, que não tem tempo para colocar o seu filho na perna, ele não se iluda que lá fora tem uma fila grande esperando o seu filho para botar no colo. Tem uma fila de traficantes, de pedófilos, de usuários de drogas, tudo que você possa imaginar. E às vezes você está pensando só no caso da violência sexual ou da violência física.
Ao abandonar o filho, ao deixar de cuidar do filho, você está praticando a maior violência contra ele, porque os resultados são terríveis. Aí vem uma tal de uma alienação parental, um jogando contra o outro, marido e mulher. Portanto, o apóstolo Paulo estava vivendo os nossos dias. Vivendo os nossos dias. É importante que nós cuidemos, e ele próprio diz que quando nós não cuidamos dos nossos filhos, nós somos piores do que os incrédulos. Nós somos piores do que os incrédulos. Deus tirou o povo de Israel do Egito para a terra prometida, não porque eles fossem bons ou santos, eles eram rebeldes, eles eram violentos, eles eram idólatras, passaram 400 anos no Egito, mas Deus durante 40 anos ia lapidar o caráter deles para que eles se tornassem uma bênção para as demais nações. Como a história se repete, Deus nos escolheu como igreja, não que nós sejamos santos, nós somos também do mesmo jeito rebeldes, somos idólatras, somos irreverentes, somos caluniadores, mas Deus deseja lavar o nosso caráter no sangue de Jesus, para que nós sejamos uma bênção para aqueles que nos cercam. É isso que Deus deseja para nós. O que é que Deus deseja fazer no coração de cada um de nós? Abra a sua Bíblia aí, em 1 Pedro, no capítulo 5, versículo 10. Primeira carta de Pedro, no capítulo 5, versículo 10, diz assim: e o Deus de toda a graça. O que é graça? É misericórdia. Graça é aquilo que nós não merecemos, mas Deus deseja nos dar. O Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haver padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fundamentará. Eu gosto destes 4 verbos. 4 verbos aqui. O verbo aperfeiçoar. Veja o que é que o autor aqui fala do verbo aperfeiçoar. Vamos ver se eu encontro aqui essa ruma de papel. Aqui. O termo aperfeiçoar dá a ideia de consertar alguma coisa que está errado. Como é que está seu relacionamento em casa com seus filhos? Porque se você não cuidar deles, tem lá fora alguém que cuide e cuida da maneira totalmente errada. Depois você não sabe porque é que seu filho chegou em casa com a gíriazinha e tal, falando, né, bem legalzão, não sabe por quê. Porque ele está se envolvendo com alguém lá fora. E esse Deus deseja, Ele mesmo vai aperfeiçoar o nosso caráter, aperfeiçoar a relação familiar. Ele deseja consertar alguma coisa que está quebrado. É Ele que deseja. Ele deseja firmar, tornar firme os nossos passos, sólido como granito, rijo como fibras, forte como aço temperado. Deus deseja fazer de nós que o nosso caráter seja fortalecido, firmado. Fortalecer é remover a flacidez, é trocar fragilidade pela o quê? Pela estabilidade. E Ele mesmo que vai o quê? Fundamentar. O que é fundamentar? É alicerçar essa igreja aqui. Quando eu vejo aqui nessa igreja
Eu me lembro que aqui há um tempo atrás, quando alguém construiu essa igreja, tem um mestre de obra que fez isso aqui, que é um verdadeiro engenheiro. Porque colocar como é o nome aqui? Essa tesoura nessa extensão para segurar esse telhado pesado não é fácil. Mas por que essa tesoura está segurando esse telhado? Porque ela tem 2 colunas que é a fundamentação dela. Essas 2 colunas são o fundamento, é a fundação, é o alicerce, é a base. Essa é a expressão que Pedro tem usado para dizer que Deus deseja fundamentar a nossa família, as nossas relações, para cuidar das nossas crianças e cuidar dos nossos jovens. Hoje à tarde nós vamos estar na igreja do Jockey, onde vai estar conosco lá um dos policiais da DESECA, representando a doutora Aline, que é a delegada da DESECA, da Delegacia da Criança e do Adolescente. Nós vamos estar estudando lá a relação entre abusador e pedófilo. Nem todo pedófilo é abusador e nem todo abusador é pedófilo. A palavra pedófilo vem de pedofilia, que é uma expressão usada pela Organização Mundial de Saúde, parafilia, que é um desequilíbrio que tem na mente do homem ou da mulher para se satisfazer, para satisfazer os seus desejos bestiais com crianças e adolescentes. É parafilia, pedofilia. Isso é doença. Tem que ser tratado pelo psicólogo ou pelo psiquiatra. Agora, abuso é crime, é caso de polícia e é caso de justiça. Abuso pode ser pedófilo ou não. E tem o abusador ocasional, que é diferente do pedófilo. Pedófilo, ele cria, ele busca, ele tenta sensibilizar, ele conquista primeiro. O abusador, ele conquista as pessoas. Primeiro ele se aproxima dos pais, faz ali uma amizade, né, joga confetes e se torna amigo da família, porque ele está interessado em alguém, uma criança ou um adolescente da família. Ele conquista com presentes, ele dá um presentinho, ele dá uma oferta, ele chega junto, ele chama para passear, ele chama para um churrasco, para uma pizzaria, e quando ele consegue conquistar a família, ele joga então a rede dele e tenta atrair o alvo dele para distanciar da família. Para distanciar. Pega uma criança, um adolescente e começa a propor sair sozinho. Isso é perigoso. Você sabe com quem os seus filhos andam? Você sabe aonde estão os seus filhos? Quem são os amigos? Hoje, no passado eu me preocupava muito, fui orientador educacional de um colégio, 18 anos, hoje a minha área é jurídica. Houve uma época em que eu perguntava, quem são os amigos dos seus filhos? Hoje eu não pergunto assim, eu pergunto, quem são os pais dos amigos dos seus filhos? Que às vezes os pais proporcionam condições para que os seus filhos para que os filhos dele tragam os outros filhos para dentro de casa para praticar abuso dentro de casa. Este programa Quebrando o Silêncio chegou na hora certa para que nós possamos ajudar. Olha, você sabe o que é que diz o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente? Se você tomar conhecimento que alguém está sendo abusado, ou violentado, ou negligenciado, e se você não comunicar, você é conivente, você está participando daquilo de forma indireta.
Comunique, pergunte se o pai sabe. Porque normalmente a criança procura, quando a criança tem um segredinho, quando a criança não está bem ou o adolescente não está bem, ele procura ajuda. Essa semana um jovem nos procurou no culto de oração que a gente tem terça-feira à noite. A criança, um jovem, um adolescente, com toda a angústia dele, Estou angustiado, tem hora que eu quero me cortar, tem hora que eu quero me furar, tem hora que eu quero morrer, tem hora que eu quero desesperar. Um jovem na igreja que os pais não são adventistas, mas está buscando socorro. Qual é o trabalho da igreja? Qual é a obrigação da igreja? Qual é o nosso compromisso? É ajudar, chegar junto e ajudar essas crianças, esses jovens, esses adolescentes a saírem da situação de risco. Nós temos que criar o quê? Nós temos que ajudar as crianças a dar a volta por cima. Temos que ajudar as crianças. Se você tem alguém, você é professor, você é professora, você tem um vizinho, uma vizinha, um amigo que está em situação de risco, por favor, procure imediatamente ajudar. Procure saber se os pais sabem. Se os pais não sabem, comunique aos pais. Procure saber onde é que ele estuda e fale com o diretor da escola, com o departamento de psicologia da escola, com o SOI, o Serviço de Orientação Educacional da escola. Outra coisa, eu gostaria de falar aqui, o tempo já está passando aqui, já vai dar meio-dia. Se Deus o livre se deparar com um assunto desse na sua casa, e se você não tiver condições emocionais de agir, não haja. Procure ajuda. Porque você pode piorar a coisa. Você vai tentar dar uma de delegado e vai querer investigar. Me conte quem foi e como é que foi. E o que foi que ele fez. Não é assim. Traumatiza mais. Procure ajuda. É o que a Bíblia está dizendo aqui. Se você procurar a ajuda de um profissional, isso é colocar a Deus nessa ajuda, Ele vai aperfeiçoar, Ele vai firmar, Ele vai fortificar, Ele vai fundamentar, e a criança vai dar a volta por cima. Vai depender de cada um de nós fizermos a nossa parte. Eu peço aqui encarecidamente em nome de Jesus, que você ajude as crianças que estão lá fora precisando. Parabéns pelo trabalho que vocês vão fazer hoje na praça. Eu tenho um compromisso lá com o delegado hoje à tarde, lá no Joca, senão eu viria também. Esse trabalho deve ser feito. Esse trabalho está sendo feito em Fortaleza, está sendo feito no Brasil, em todos os países da divisão sul-americana. Faça a sua parte em nome de Jesus. Faça uma maneira com que nós tenhamos uma família mais unida, uma família amada, porque Deus vai derramar o poder dele sobre nós, sobre a igreja, amém? O corinho, que maravilha é ter uma família. Conhecem? Vamos ficar em pé, todos, com toda a alegria, com toda a expressão da alma. Que maravilha é ter uma família que ama Jesus. Que maravilha é ter uma família que ama Jesus. Uma família unida, uma família real. Uma família que ama, uma família sem igual. Bondoso Deus e Pai, muito obrigado, Senhor Deus, porque Tu, de uma maneira inspirada e maravilhosa, nos escolhestes como igreja, para que nós possamos ajudar aqueles que precisam, aqueles que estão carentes de uma palavra amiga, de uma palavra de conforto, estão desejosos de receber da igreja uma proteção e uma orientação espiritual. Obrigado por essa igreja aqui, Pai, no bairro de São Bernardo, que aquilo continue sendo um instrumento nas Tuas mãos, possam ganhar almas para Jesus, possa ajudar as nossas crianças e os nossos adolescentes na caminhada em direção aos céus. Perdoa as nossas faltas e os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém.